Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o filho o faz também. O Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os judeus, depois de discutirem com Jesus sobre a cura feita no dia de sábado, começam a querer matar Jesus, porque além de fazer milagres em dia de sábado, ele também chama Deus de Pai. E isso abre a oportunidade para que Jesus então faça um discurso para mostrar a unidade de vontade, de intenção, de ação divina entre ele e o Pai. O Pai trabalha e eu também trabalho. O Pai trabalha sempre. Embora o relato da criação diga que Deus no sétimo dia descansou de sua obra, isso não significa que ele parou de trabalhar, que Deus deixou de existir naquele momento, no sábado, que Deus repousou no sentido de que ele não age naquele dia. Deus descansou de sua criação, é um modo de dizer que a criação terminou, que Deus concluiu a sua obra, que ele chegou ao termo, que ele contemplou a sua criação, como também o fez a cada dia da criação, em cada obra. Mas de modo nenhum se pode dizer que Deus é anulado no dia de sábado. Isso se tornou para os seres humanos, de modo especial para os judeus, um sinal para lembrar da criação, o sábado, uma instituição tão importante para os judeus, para servir de sinal e de recordação da criação. Não com isso para aprisionar o ser humano, e menos ainda para fazer parecer que Deus, no dia de sábado, realmente tirou folga e ele não age. Se Deus deixasse de agir, tudo deixaria de existir. Porque Deus não apenas criou tudo, mas Deus mantém tudo na criação. E Jesus sabe disso.
E é por isso, então, que o seu agir é um agir divino. Como o Pai trabalha sempre, ele também trabalha. E ele diz que não faz nada por si mesmo, e que ele só faz o que viu o Pai fazer. Que por ele mesmo ele não faz nada, mas ele acrescenta uma coisa. Ele diz, mas o Pai não julga. E ele deu o poder de julgar ao Filho. Por isso, ele quer que todos aqueles que o quiserem honrar, honrem o seu Filho, o seu enviado. Então, nisso, Jesus começa a falar do seu protagonismo como pessoa da Trindade, como segunda pessoa da Trindade, como Verbo encarnado. O Pai criou, mas o Filho é quem salva. E o Espírito é quem santifica. Então, nisso, Jesus começa a revelar aquilo que nós conhecemos como teologia da Santíssima Trindade, que fala do mistério de Deus. Fala do mistério para que a gente contemple, não quer dizer que com isso a gente desvenda o mistério. A Santíssima Trindade é um mistério. E nós mergulhamos nas palavras de Jesus. Por isso, a grande conclusão para nós, o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus, e ele para nós é Deus, é a expressão de Deus para nós, do Pai para nós. Nós honramos o Filho, nele nós temos tudo. Nós somos cristãos, carregamos o seu nome, procuramos imitá-lo, nós guardamos no coração a sua palavra, a sua pessoa. Em Cristo o Pai nos deu tudo o que nós precisamos. O máximo que Deus poderia revelar para nós, revelando-se, foi nos enviar o seu Filho que se encarnou e que para nós é a verdadeira transparência do Pai. Por isso nós cristãos não nos envergonhamos de falar de Cristo demais, não temos medo disso, sabemos que em Cristo está tudo o que nós precisamos e sabemos que em Cristo nós honramos o Pai, porque o Pai o enviou. Porque no seu agir divino, ele não faz nada sem o Pai. Então nós cristãos precisamos ser cristãos de verdade. Jesus é para nós a norma de vida, o mandamento, o exemplo de conduta. E Jesus é para nós o Salvador. Rezemos. Ó Deus, que recompensais os méritos dos justos e perdoais aos pecadores que fazem penitência, sede misericordioso para conosco, fazei que a confissão de nossas culpas alcance o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.